o tema de hoje é o tema das emergências do fascismo, né? Jogando um pouco com a dubiedade, com a ambiguidade dessa expressão, né? Dessa palavra emergência, que por um lado significa urgência, alguma coisa emergente, alguma coisa que precisa ser feita rápido. Por outro lado, emergência também possui uma relação com surgimento, com emergir, com vir à tona, né? E o que eu e o Alexandre vamos tentar fazer hoje é exatamente pensar possibilidades, que são possibilidades de ir ao encontro das emergências do fascismo, ou seja, daquilo que o fascismo requisita de todos nós em termos de pensamento, e ao mesmo tempo, então, as emergências particulares, regionais do fascismo. Como é que o fascismo se mostra em cada espaço regional, em cada campo histórico específico. Bom, eu sou Marco Casanova, vocês vêm com a gente aqui às quartas-feiras acompanhando a live. Obrigado pela presença de todos. Estou aqui com o Alexandre, parceiro, amigo. E eu vou começar, então, como eu sempre começo, com uma insapiência batráquia, não é? Assim, com mais uma dessas demonstrações cabais de que nós vivemos num tempo absolutamente distinto, não é? Ímpar. Não é? E houve várias demonstrações de insapiência nessa semana. Não é? A gente teve o momento Bolsonaro filósofo, que foi aquele momento em que, diante da requisição de um apoiador para que ele comentasse as mortes, ele para e diz: cada morte me toca, mas é o destino de todos nós. Ou seja, um heideggeriano, né? Bolsonaro pensando o ser para a morte, né? Claro, nesse caso, o ser para a morte dos outros, né? Assim, sem nenhuma relação consigo. Mas diante das manifestações mundo afora com relação ao racismo, né? Diante da morte do Floyd nos Estados Unidos e tudo que aquilo desencadeou, uma frase com a qual eu me deparei essa semana na internet, para mim, foi a non plus ultra, né? Uma frase que parece ter todo sentido, uma frase que é própria exatamente do que a gente podia chamar de uma sabedoria de Poliana. Né? E a frase é a seguinte, né? Lendo rapidamente: diante do lema "Vidas negras importam", ouve-se a voz impávida que grita: todas as vidas importam. Abram todas as portas do inferno, recolham todos os diabos de circo de cavalinho, fechem em seguida o 9º portal e deixem a suma sapiência pantanosa aspergir sua luz sobre o mundo ínfero. Todas as vidas importam. As brancas, as amarelas, as pardas, as mulatas, as negras. Todas as vidas importam. Essa é a verdadeira causa, a meta de uma humanidade unida pelo bem comum. Batráquios de todo o mundo, univos. Ao fundo, porém, sapos dourados e renitentes erguem sua voz e estragam o coro uníssono dos contentes. Por que vidas negras importam? Porque os negros são especiais. Porque eles precisam de um cuidado extra, de uma atenção particular, de um clamor urgente. Porque a negritude virou uma palavra de ordem que convoca o fundo de nossa decência. Porque negros e negras são a maioria nos presídios sujos e sórdidos do país, nos calabouços modernos, com suas pandemias silenciosas, com seus horrores velados, com suas chacinas, sem mídia e sem lei. Porque são as crianças negras que morrem com seus pais como moscas nas favelas brasileiras, que morrem da violência policial, de bala perdida nas guerras contra as drogas e pelos domínios territoriais, de disenteria e dengue, de descaso e omissão. Porque são meninas e meninos negros que veem sua infância ceifada em escolas precarizadas, em sinais de trânsitos perdidos nos malabarismos da existência, nas escadarias das igrejas, nas sarjetas e nos becos escuros de nossa alma citadina. Porque são negros e negras que se amontoam em trens e ônibus abarrotados nas idas e vindas de um trabalho que encurta a vida e destrói a própria possibilidade de sonhar. Porque são negras e negros que mais morrem nas filas dos hospitais, nas parcas condições de saneamento básico e de acesso à água potável,
na ausência total de uma possibilidade de alcançar qualquer previsibilidade e profilaxia. Enfim, porque são negras e negros que precisam sempre justificar sua presença em um espaço social marcado pelo preconceito e pela indiferença, pela reação imediata de uma clientela sempre assustada com um mero anúncio de um rolezinho. Por quê? Por quê? Todas as vidas importam, claro, mas exatamente por isso, as vidas mais expostas, mais sujeitas à violência e à brutalidade, importam mais, importam de maneira urgente, importam aqui e agora. Nunca é demais lembrar que, se todas as vidas realmente importassem, ninguém precisaria dizer vidas negras importam. Com esse texto, né, que tem sempre um certo caráter de desabafo, né, um certo compartilhamento da perplexidade, que eu acho que caracteriza exatamente a situação, que é a situação de qualquer pessoa que tenha o mínimo de decência e lucidez, né, essas duas palavras juntas, né, precisa constatar. Não é? E é com isso, então, que eu vou abrir a discussão com o Alexandre, para a gente pensar exatamente emergências do fascismo. Ou seja, para pensar, por um lado, o fascismo enquanto experiência contemporânea, o fascismo como um novo acontecimento político, como alguma coisa que difere completamente das diversas tiranias da nossa tradição, né, dos diversos regimes tirânicos com os quais a tradição sempre acabou, de um modo ou de outro, e então, em seguida, partir para pensar o fascismo como fenômeno regional. Né? É nesse campo, é nesse âmbito que a gente tem que trafegar. Escapar de uma certa tendência, que é uma tendência que me parece muito presente, de simplesmente identificar o que está acontecendo hoje no Brasil com o fascismo tout court. Como se, na verdade, isso que está acontecendo fosse fascismo. E o fascismo, então, fosse uma palavra que abarcaria toda essa gama infinita de diferenças, sem que nós nos víssemos requisitados a pensar as peculiaridades do nosso fascismo, as peculiaridades desse movimento, para que a gente não caia, então, num risco, que é um risco que me parece evidente, que é o risco de aproximar o fascismo de tantas coisas que os fascistas riem incessantemente daqueles que os denominam assim. Xandre, era isso. Né? Vamos, então, começar a discussão de hoje puxando o sarrafo para cima, digamos assim. Né? Poxa, Casanova, a sua colocação foi brilhante. Eu gostaria de lembrar um pensamento da Simone de Beauvoir na década de 1940, exatamente sobre a força que o fascismo tem de se perpetuar por meio dos formalismos que a nossa tradição ocidental formaram, sobretudo na modernidade. Nós temos a ideia de que todos nós somos iguais, homens e mulheres, a despeito de questões étnicas e questões que parecem historicamente condicionadas. E ela falava o seguinte: ao mesmo tempo, nós também legislamos sobre a liberdade como um atributo universal da humanidade. E ela falava, até os existencialistas falam que nós somos condenados e condenadas à liberdade. Ora, se nós somos iguais e livres, por que temos que conquistar a liberdade? E ela diz, porque a gente tem que conquistar, porque o grande perigo de todos os fascismos é materializar a abstração dos formalismos da nossa tradição. Então, os nossos conceitos norteadores da nossa cultura, eles sempre foram considerados formalmente universais e materialmente invisíveis, porque a gente nunca vê esses conceitos se realizando na concretude das relações históricas. Então, a priori, todo mundo é igual, a priori, todo mundo é livre, a priori, todo mundo tem os mesmos direitos, e a grande contradição é que a democracia moderna ela nunca conseguiu lidar com a universalidade formal por meio das condições materiais da história. Então, ela queria pensar que a resistência a qualquer fascismo, independentemente do que signifique fascismo, está em pensar a liberdade e a igualdade sob condições materiais. Portanto, como conquistas e não como atributos. Isso é importante por quê? Porque, segundo a sua fala, a grande sabedoria batráquia de quem fala que todas as vidas importam e que, portanto, somos todos iguais,
ou por que a gente vai defender pessoas negras, ou por que a gente vai defender política de cotas, se, na verdade, todos nós somos cidadãos e cidadãs da mesma nação, é que a gente não trabalha com a materialidade da construção das subhumanidades. Portanto, a lógica fascista, por mais, como disse lá o Humberto Eco, naquele texto que nós dois lemos, por mais que seja uma lógica sincrética e que a gente não consiga reduzi-la ao denominador comum, ela sempre se agencia para que ela possa pensar a validade dos universais abstratos sem pensar a concretude da materialidade histórica. Então, a força dos fascismos está ligada conceitualmente aos imperativos formais que a modernidade nos legou. E o grande desafio é a gente sair da humanidade para o tornar-se humano, da negritude como universal para o tornar-se negro e negra nas condições subalternas das favelas. É pensar a branquitude não como coloração, mas como fabricação de privilégios. E assim pensar que as palavras de ordem de todos os fascismos, que são sempre palavras identitárias, como universais, formais, elas devem sempre ser colocadas no impacto da materialidade que, de alguma maneira, rejeita peremptoriamente o que esses formalismos dizem. Só um exemplo para terminar. Todos os grandes fascismos do século XX aos dias de hoje falam da família. E de que família se trata? Poligâmica? Poliamor? E as relações, por exemplo, entre grupamentos indígenas que têm 2 homens, 5 mulheres, ou 2 mulheres e 5 homens? De que família se trata? É a família burguesa, a família cristã? Ela tem a ver com contrato, ela tem a ver com sacramento, que são 2 palavras que têm a ver com o nosso casamento, né? E com a nossa noção de família. De que família se trata? Algumas tradições que pensam a amizade como familiaridade, a gente está falando de que família? Portanto, à medida que a gente trabalha a ausência de materialidade nos conceitos, é um passo muito importante para que a gente possa transformar o que o símbolo do fascismo italiano fez. Pensar um objeto de trituração como sendo o norte de agenciamento da cultura. Por isso, o fascismo, ele diz respeito não somente ao caráter abstrato dos universais, mas a possibilidade de trituração que os universais têm ao se tornarem imperativos históricos. Na verdade, o que a gente, sabe, o problema do universal, não é? Assim, essa expressão, não é? A crise dos universais. Eu acho que isso está na base, justamente, do que eu venho chamando, nos últimos encontros, de condição contemporânea. A condição contemporânea ela tem uma relação direta com a crise dos universais. Foi isso que, desde a primeira live, eu procurei pensar a partir da noção de morte de Deus, não é? Morte de Deus é uma expressão para designar exatamente a crise dos universais. O peculiar dessa crise é que essa crise ela traz consigo, ao mesmo tempo, uma impossibilidade de você continuar operando exatamente com aquilo que determinava as identidades, que eram as identidades abstratas em geral. Isso que você estava chamando de uma identidade abstrata, não é? Ou seja, um conceito de humanidade, um conceito de homem, como, por exemplo, animal racional, ou como animal político, como animal social. Alguma dessas definições que, ao ser estabelecida, erguia a pretensão de poder fornecer, de uma vez por todas, a possibilidade de determinar a identidade propriamente dita do homem. Né? O que acaba acontecendo nesse sentido, em meio à crise do universal, é que o homem contemporâneo se vê radicalmente confrontado com o dilema, que é o dilema de como alcançar propriamente identidade. E é por isso que um dos termos mais importantes para o mundo contemporâneo é justamente o termo diferença. É por isso que você vai encontrar, numa quantidade enorme de pensadores, um certo aceno para a estrangeiridade radical, para a estrangeiridade como condição. É por isso que a literatura contemporânea ela nos brindou incessantemente com uma quantidade infinita de personagens marcados exatamente por uma espécie de dissonância, de desacordo, de desalinhamento em relação aos seus campos identitários propriamente ditos. Não, a gente estava comentando da última vez o lugar do estrangeiro no mundo contemporâneo. O interessante é exatamente o fato de que, se a gente pensa uma espécie de caráter estrutural do fascismo, né, a noção que é a noção de nostalgia vem à tona como que por si mesma. Né? Todo e qualquer movimento fascista ele é marcado por uma certa nostalgia
de identidade, uma certa nostalgia desse pertencimento absoluto. Por isso ele nasce de uma espécie de perda do paraíso, de perda desse lugar, que é o lugar onde se podia ser de maneira integral. Não é por acaso que no Brasil o movimento fascista se chamava integralista. Tá? Sabe, o integralismo no Brasil, ele a princípio é exatamente marcado pela tentativa, que é a tentativa de ser inteiro, contra esses modos de ser parciais, contra esses modos de ser completamente marcados pela precariedade. Né? Junto com esse caráter nostálgico do fascismo, vem, ao mesmo tempo, uma certa idealização do futuro e uma certa idealização do passado. Né? Se você se depara diante de um prédio fascista, se você vai a Roma, por exemplo, e entra naquela avenida que vai dar no Vaticano, né, que é uma avenida toda construída pelo Mussolini, o que tá em jogo ali é uma idealização dos tempos gregos, é uma idealização da arquitetura grega clássica, né? Uma arquitetura que nunca existiu, porque os palácios de mármore, completamente marcados pela sobriedade, né, pelo branco do mármore, veio a se revelar mais tarde como uma ficção, porque, na verdade, os palácios não eram brancos, eles eram púrpura, eles eram roxos, eles eram vermelhos, eles eram de vários, eles não tinham apenas o branco, não era, apenas porque o tempo, a chuva, acabou retirando a tinta, né? Bom, mas você tem exatamente uma arquitetura que é uma arquitetura idealizada no sentido de desmundanizada. Na mesma medida em que daí surge uma espécie de projeção de futuro, não é? Um futuro que realizaria, uma vez mais, esse passado que, na verdade, nunca existiu. Não é? E, com isso, então, você tem uma peculiaridade que é exatamente essa ligação estrutural entre o fascismo e essas noções sobre as quais você comentou, né? Pátria, não é? Pátria, a nossa pátria. As pessoas usam essa palavra como se a palavra tivesse um conteúdo indelével, não é? Como se ela pudesse ser usada de maneira absolutamente direta. O Brasil, a nossa pátria. Mas pátria, o que é pátria? Não é? Ou seja, o que caracteriza essa palavra? Família, não é? Isso que você estava dizendo, família, não é? Propriedade privada, não, uma espécie de TFP restabelecida, não é? Sabe, tudo isso tem uma relação com essa situação peculiar do fascismo, é que o fascismo ele é constitutivamente retrógrado. Constitutivamente retrógrado. Não é? Ele precisa necessariamente apresentar como uma espécie de construção por vir esse paraíso perdido que ele aponta incessantemente como uma experiência da qual nós decaímos, quando, na verdade, esse lugar jamais existiu. Tá? Ou seja, o que você tem é literalmente uma utilização, que é uma utilização da ilusão como força de captura dos desejos. Tá? É isso, Xande. Não, sua consideração foi maravilhosa, porque toda lógica fascista ela tem uma escatologia, no sentido religioso, de uma temporalidade que tem um futuro, que ele se reconecta com o passado considerado de uma plenitude perdida. Então, você precisa de uma liturgia, por meio da qual algum personagem, geralmente é a figura fascista, o líder fascista, aparece como veículo de recuperação do passado de ouro em meio a um futuro que também é o lugar do passado recuperado, né? Mussolini pensava isso, por exemplo. Os integralistas pensavam isso. Não é à toa que grande parte dos integralistas faziam parte do movimento antimodernista católico no Brasil. Sim. Então você tem a ideia de um futuro de plenitude, um céu a ser alcançado em meio ao paraíso do qual nós todos e todas viemos. Ora, qual é a questão que me parece relevante ali? São as liturgias disso. São as cenas sagradas disso. Como é que a gente cria estratégias de sacralização desse eixo temporal?
me parece que o grande elemento que está para essa liturgia, ela preservar sua força, e esse sagrado se estabelecer, é aquilo que é quase que notório em todo mundo que analisa todos os fascismos, que é a eleição dos inimigos. Sem inimigo não há fascismo. E sem a perpetuação do inimigo não há fascismo. Porque não basta você suprimir um inimigo, você tem que inventar um outro. Ou você tem que dizer que o que está morto pode renascer. A figura do comunista no Brasil, né? A figura da bruxa no Brasil. A bruxa, que é uma figura medieval, voltou ao Brasil. Quer dizer, a bruxa se tornou um perigo. Eu não conheço uma, mas ela, como a gente caricatura, ela apareceu no Brasil. E mais do que isso, você disse uma palavra que me chama a atenção. O caráter de reatividade de toda a construção aniquiladora do fascismo, dos fascismos em geral. Ou seja, reatividade como política do ressentimento. O Nietzsche diferenciou, em 1886, para a genealogia da moral, ele diferenciou 2 tipos de ressentimento. O ressentimento que ele tirou do Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que é a vingança imaginária, e aquele que ele falou que é uma revolta, a revolta escrava da moral, que ele tira da figura dos sacerdotes. E é claro que tem uma história isso, mas o que ele quer dizer é que existe um ressentimento que ele não produz destruição em nome da identidade. Existe um ressentimento que ele é aniquilador em nome da perseveração de uma identidade que se quer hegemônica. E o que ele diz é que ambos os ressentimentos eles nascem da recusa de um outro que aparece como ameaçador. Ora, me parece que o fascismo, ele é a locupletação interna do ressentimento, que é a revolta geradora de uma moral escrava. Porque ele está sempre criando inimigo e inventando formas de aniquilação desse outro como condição da sua permanência. Então tem que haver esses nomes. Não existe fascismo sem nomeação do inimigo. É o judeu, é o pobre, é a negra ou negro, é o escravo ou escrava, é o gay, mais do que o gay, é o viado. Né? O viado, esse tipo da chacota que pode ser estuprado por diversão. O viado pode ser estuprado pelo hétero de sacanagem, como aconteceu na ditadura no Brasil. Soldados estupravam homossexuais por diversão, para dizer, você não quer piroca, é isso que você vai ter. Então, essa figura, que ela pode sempre servir de combustível, de automanutenção, de uma identidade que só se faz hegemônico mediante uma política do ressentimento. Portanto, apesar do terror, não existe fascismo sem ressentimento. E o peculiar disso é que, se você olha uma das características, né, a gente está aqui alinhavando algumas características fundamentais. Não é? O fascismo nostálgico, o fascismo tem uma relação direta com o estabelecimento de um inimigo, o fascismo ele idealiza, em meio à nostalgia, exatamente essa condição, que é uma condição da qual teríamos sido expulsos por uma espécie de degenerescência da tradição, né? E todas essas características apontam, na verdade, para a razão pela qual é indispensável no fascismo a presença de uma liderança carismática. Né? E é indispensável no fascismo a presença da liderança carismática, porque é preciso que o líder ele seja o primeiro homem. É preciso radicalmente que ele possa concretizar em si o ideal, que é o ideal pelo qual todos vão se nortear, pelo qual todas aquelas pessoas que ficam ali incessantemente adulando o líder vão se determinar. É como se ele fosse uma espécie de concretização paradigmática desse mundo por vir, na qual é o sonho, que é o sonho do fascista, é que o futuro seja um lugar repleto de Mussolinis, que o futuro seja um lugar repleto de Hitlers, um lugar repleto de Stalins, não é? Pensando no totalitarismo mais do que no fascismo nesse caso. Não é? Mas a relação, a necessidade do líder carismático é exatamente dar o tom do homem que está por vir. Com isso, a inimizade, que é central, ela precisa de uma espécie de adendo logo em seguida. Porque não se trata, por exemplo, pura e simplesmente da concepção schmittiana de que
todo direito está assentado sobre amizade e inimizade. Não é? O Schmitt vai dizer onde é que surge o direito. Quando você tem duas pessoas, você tem dois interesses diversos e um pode dizer o que é o direito. Não é? Esse é o exemplo fundamental do Schmitt. Mas não se trata pura e simplesmente de inimizade, mas toda e qualquer presença do inimigo, no caso do fascismo, vem junto de uma espécie de percepção do risco de contaminação do primeiro homem por esse homem degradado, decaído. Não é? Por isso, exatamente, na arte vai ter arte clássica e arte degenerada. Tem que ter arte degenerada. E tem que ter arte degenerada para quê? Para que você possa exatamente apresentar a arte degenerada como um risco de contaminação da arte clássica. Defender a arte clássica contra a arte degenerada, defender o homem da família patriarcal contra uma deterioração da família, mas claramente o que está em jogo aqui é a percepção de que não se trata simplesmente de hostilidade, se trata de doença. Se trata de doença. O inimigo é um doente, ele é um bacilo que precisa ser combatido para que ele não contamine a sociedade como um todo. Por isso, ideias como de purificação, que não precisa ser necessariamente uma ideia de purificação racial, sabe? Purificação em geral, né? Purificar a sociedade. Por isso, uma certa relação com o moralismo, né? A transformação do combate à corrupção em meta estrutural de tudo, né? Meta de todas as ações, né? Alguma coisa que é da ordem do cuidado, que é o cuidado contínuo dos processos, se torna a finalidade última dos processos. Por isso, ao mesmo tempo, a supressão paradoxal da moral. Porque cabe ao fascista se colocar para além da moral, que é a moral dos fracos, a moral dos doentes, a moral dos desvalidos, a moral dos pobres. E é por isso que o fascismo vem sempre com um discurso que é um discurso extremamente sórdido, duro, no sentido pior da palavra, né? Duro, inflexível, no sentido de morram. E daí? Não é? Sabe, tem algo nessa frase, tem algo nessa relação que é próprio exatamente desse se colocar para além do bem e do mal, de uma maneira completamente diferente daquela que foi pensada pelo Nietzsche. Não é? O que o Nietzsche vai dizer de maneira imediata é que para além de bem e mal não significa para além de bom e ruim, não é? Mas a vida é o lugar onde se determina o que é bom e ruim. O que essas pessoas propõem é para além de bem e mal, porque o fascista pode estar para além, porque ele é o primeiro homem. Ele é o homem de uma nova lei, é um homem de um novo princípio. E só para concluir, a gente vai em seguida comentar o fascismo brasileiro, esse momento do Brasil, mas se você olha, por exemplo, para as frases infinitas do nosso presidente, né, dá uma dor no coração dizer isso, né? Sabe, as frases absolutamente inacreditáveis com relação a gays, com relação a minorias, com relação a pobres, com relação a pretos, com relação a negros, com relação, sabe? Essa absoluta capacidade de se colocar numa nova moral, uma moral de aço. Tem uma coisa, passo a bola para você, Xande, tem uma coisa no Manifesto Futurista que é claramente fascista. Esse elogio da cultura do aço, da cultura do carro de corrida, da cultura do tanque, da brutalidade maquinal, sabe? Tem algo no progresso que é estranho, né? Porque a gente está falando de fascismo, e o fascismo claramente tem um elemento retrógrado, ele é claramente reacionário. Ao mesmo tempo, o fascismo ele tem claramente uma ligação com essa embriaguez do progresso, né? Sabe? Essa coisa de olhar para a Amazônia como se a Amazônia fosse apenas um entrave para a realização do progresso, não é? Ou seja, esse modo de olhar com um certo desprezo para tudo aquilo que estabeleça limites para esse avanço, indiscriminado da mobilização total, não é?
Casanova, eu acho que tem um elemento central para a gente chegar ao Brasil, que eu acho que é a grande meta nossa aqui, é pensar a naturalização da violência como combustível obrigatório da praxis fascista, né? Sempre aparece a violência como um elemento em qualquer sistema de organização fascistoide, no mínimo fascistoide. A Hannah Arendt escreveu aquele texto em 68 e acabou em 69, sobre a violência. E ela estava muito impactada com o jogo retórico, que transforma agressividade e violência em sinônimos de poder. E como que o poder, ele despotencializou a sua possibilidade de criação de espaço de coletividades criativas e, ao mesmo tempo, participativas, em meio ao qual esse espaço estaria produzindo uma diversidade de discursos e enriquecimento das ações. E se a gente retroagir e olhar a lógica fascista, isso fica mais claro com o que ela quer dizer. A violência é naturalizada. A violência, ela não é colocada em questão. A aniquilação, ela é condição sine qua non de progresso. Ela é condição sine qua non de recuperação da identidade nacional. Isso significa que não há nenhum pudor diante da eleição de inimigos e de inimigas. Nenhum. A figura do judeu e da judia dos séculos XIX e XX é uma das figuras mais caricatas. A Hannah Arendt disse muito bem, até o final do século XIX, e sobretudo início do século XX, para que houvesse antissemitismo, antijudaico, porque existe antissemitismo contra muçulmanos, antijudaico, era necessário que um grupo de judeus fizesse alguma coisa. De repente, ser judeu tornou-se um crime. Isso significa que você tem a essencialização do crime. Consequentemente, não há remorso em se eliminar um criminoso ou uma criminosa. Ora, se a gente pensar que o fascismo, a condição social do fascismo é sempre uma dilaceração social, geralmente com as classes médias, geralmente, mas nem sempre, e que é exatamente a degeneração, que é condição de possibilidade de um discurso que torna o ódio normativo e torna a violência método, e que a produção do futuro e do progresso de uma sociedade está ligada com a naturalização do ódio e da violência. Se a gente pensar isso, então a gente tem um problema de proporções muito grandes, porque surge uma pergunta: que processos de subjetivação, que existências chamadas normais dentro dessa normalidade se tornam hegemônicas aí? Que existências são essas? Eu diria que um dos caracteres mais importantes desse processo de subjetivação é a universalização da lógica imunológica. Ou seja, a imunidade e a imunização se tornam características dessas subjetividades. Portanto, eu não estou vendo nenhum remorso. Até o início da pandemia, eu não vi nenhum remorso. Se morresse alguém que fosse do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, no Brasil, e morresse assassinado, com invasões policiais, a média foi 5 por dia no governo Witzel. Você viu remorso? Eu não vi remorso. Por quê? Porque as subjetividades elas estão baseadas na imunização e na imunidade. Então está na hora da gente pensar como que isso se torna método e horizonte. Ódio como horizonte e violência como método. Caso contrário, a gente não vai entender que não é todo discurso que fale contra negro que é fascistoide. Pode ser racista, mas não necessariamente fascista. Porque ele tem que ter o combustível no ódio. E ele tem que ter como método a violência. E a método como violência tem que ser moralmente indiferente. Porque a lógica fascista, ela vê necessidade da violência. Portanto, não é uma questão de escolha. É porque tem que ser. Então, a normatividade da violência, ela torna indiferente no âmbito moral as práticas de violência. Então, foda-se se negros e negras morrem. Não é essa a questão. Foda-se se candomblecistas e umbandistas morrem. Não é essa a questão. A questão é que esse Brasil seja da família, seja efetivamente a nossa pátria e seja de Jesus Cristo. Assim, passando agora, né, acho que a gente está na hora de passar para essa... Porque acho que tem uma sensação que, às vezes, as pessoas elas articulam, não é? Que
que a sensação de que a palavra fascismo ela virou uma espécie de saco de gato no qual você coloca qualquer coisa, não é? E é exatamente isso que acaba fazendo com que as pessoas não se reconheçam como fascistas. Você vê que eles reclamam o tempo inteiro quando eles são associados com essa palavra. E isso tem uma certa relação com essa ambiguidade da palavra emergência. Né? É que não existe uma única emergência do fascismo. Quando Camus ele termina A Peste, não é? A Peste é um livro de 47 que ele escreve muito tomado pela experiência, que é a experiência da ocupação alemã em Paris. Né? E quando ele escreve A Peste termina exatamente dizendo jamais é possível suprimir por completo a peste. Você não tem como acabar com ela. Ela entra em um estado que é um estado de letargia, não é? Ela fica ali subterrânea, à espera do momento para vir à tona de novo. Não é? O que ele está acentuando lá no final da Peste é exatamente o fato de que não há fascismo, não há nazismo, não há totalitarismo, há fascismos, nazismos, totalitarismos. Não é? E com isso, nós precisamos incessantemente estar alertas para o que está acontecendo, né? Para a emergência do fascismo, nas características, nas condições regionais do fascismo. Né? Ou seja, agora o importante é a gente pensar um pouco o que está acontecendo com a gente, o que está acontecendo com o Brasil em específico. Né? Nesse campo, me parece que a coisa mais óbvia do mundo é como é que, na verdade, você conseguiu ter uma liderança carismática completamente desprovida de carisma. Que é uma coisa assim, não é? Que é alguma coisa muito particular, não é? Sabe, o que caracteriza propriamente essa liderança carismática sem carisma? Porque você tem um sujeito que é um sujeito completamente marcado por toda uma dificuldade de movimentos, não é? Então ele não tem uma aparição que é uma aparição consistente. Ele não é um sujeito brilhante, daquele tipo que chega num lugar e imediatamente todos olham para ele. Ele não é um sujeito que fala de maneira loquaz. Ele é um sujeito que tropeça incessantemente nas falas, não é? Ele é uma figura que é uma figura que desperta imediatamente uma certa ojeriza, não é? Porque ele representa tudo que há de mais sórdido, não é? Mais baixo, não é? E as suas bases, a princípio, não é? O lugar de onde ele provém dá ainda maior razão para isso, não é? Ele é um sujeito que nasce numa certa ligação com forças de repressão. Então tem uma coisa muito estranha no mito, que é o mito Bolsonaro, né? Se a gente olha para ele foi construído a partir de uma infinidade de piadas sem graça e de afirmações bizarras, não é? Ele é o cara que vai numa entrevista e o cara pergunta assim: você é homofóbico? E ele diz: não, eu estou aqui conversando com você. Sabe? Ele é um cara desse tipo, não é? Ou seja, isso é uma piada tão boçal, não é? É alguma coisa que um menino de 10 anos diz, não é? Então, tem um enigma nisso. Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? E algumas coisas me vieram à cabeça. A primeira é um certo caráter sublime do ridículo. Sabe? A figura ridícula, ela tem alguma coisa de sublime. Porque o ridículo é aquele que, de alguma forma, concentra em si exatamente aquilo que poderia acontecer com você. Sabe, na concepção aristotélica da diferença entre tragédia e comédia, o Aristóteles pensa as duas a partir de uma certa teoria da identidade, da identificação. Não é? Eu me identifico com o herói trágico e choro com ele o destino que é o dele, porque o destino dele também é o meu destino. No caso da comédia, eu eu do herói cômico porque o destino dele é também o meu, mas como ele sofre esse destino por mim, é como se eu pudesse me desonerar da necessidade de ser ridículo como ele. Não é? Acho que o melhor exemplo disso é a comédia de erros. Porque na comédia de erros,
todo mundo ali tá vendo o que está acontecendo com o personagem, menos o personagem. Ou seja, o personagem cômico é esse que tá saindo de um erro para o outro, e ele não vê, não é? Assim lhe parece, né? A peça do Pirandello, né? Sabe, tem alguma coisa no ridículo que estranhamente é cativante. Cativante no sentido da massa. Sabe, é muito interessante que a Hannah Arendt tenha distinto nas origens do totalitarismo povo de massa. Povo tem classe, interesse particular, tem projeto, tem lutas conjuntas, comuns. Massa não tem forma. Massa é um conceito numérico, sabe? Massa é quantidade, é quantas pessoas estão ali, sabe? Essa massa indistinta, essa massa de alguma forma desprezada sempre, essa massa amorfa, apolítica, sabe? Completamente apolítica, porque ela pressupõe necessariamente que a política é um mal. Porque ela nunca tem nenhuma participação política, porque ela não tem nenhuma possibilidade de abrir espaços de discussão das coisas, né? Sabe, tem algo de cativante no ridículo em relação à massa, né? Tem uma outra coisa assim que me parece importante para a compreensão desse fenômeno esdrúxulo de um líder carismático sem carisma, que é a distinção que o Benjamin faz na obra de arte, na era da sua reprodutibilidade técnica, que é a distinção entre culto e espetáculo. Né? O que ele vai procurar mostrar no texto é exatamente que o que caracterizou, por exemplo, a arte grega, a arte clássica, foi uma predominância do culto em relação à exposição. Cada vez mais você tem, no mundo contemporâneo, o predomínio da exposição em relação ao culto. Né? O que acontece agora é que o carisma ele tem que ser pensado na era da sua reprodutibilidade técnica. E Facebook, WhatsApp, Instagram, redes sociais, mídias alternativas, isso que eles chamam de mídia alternativa, que de mídia não tem nada, não é? Sabe, tudo isso, na verdade, produz uma espetacularização da figura, por mais ridícula que seja. Né? Eu lembro na eleição que os poucos debates e entrevistas que houve, ele aparecia e a aparição era sempre pífia, mas o impacto nas redes sociais era enorme. Porque não importa a aparição, o que importa é a espetacularização. O que importa é o espetáculo. O estranho aqui é que o espetáculo, no interior desse elemento, que aí é indelével, né? A gente está no interior de uma política estruturada por liderança carismática. Né? Isso parece indelével, absolutamente indelével. Bom, exatamente essa espetacularização é veículo de um certo culto ao vazio, né? Seja um certo culto ao nada, seja uma espécie de Rashomon, um Rashomon completamente subvertido, né? O rei morreu, o rei está nu, mas ele não precisa fazer nada para que alguém veja as roupas maravilhosas do rei, não é, cara? É uma coisa absolutamente estranha, não é? E eu acho que isso tem um impacto, Xande, para você comentar agora, sobre a agenda regressiva nossa. Porque, claramente, como eu estava comentando a princípio, você falou sobre isso também, o fascismo é retrógrado, isso é indelével, ele não é conservador apenas. Por isso, chamar essa gente de conservadora é demais, é absolutamente demais. Eles não são conservadores, eles são retrógrados, eles são reacionários, no sentido nostálgico do termo. Eles literalmente sonham. Sonho também é uma palavra nobre demais para isso. Mas eles estão o tempo inteiro tentando impor a todos nós uma agenda nostálgica, muito marcada por uma quantidade de elementos regressivos que não são comuns a todos os fascismos. Não é?
Se a gente lembrar, por exemplo, da arte clássica, sabe, qual seria o correlato da arte clássica para uma figura como Bolsonaro? É a Praça é Nossa, sabe? Uhum. Que é alguma coisa assim, que para mim é terror de infância, porque na casa da minha avó, e aos domingos nós íamos almoçar sempre na casa da minha avó, nós éramos obrigados a ver a Praça é Nossa, sabe? Assim, ali em alguma hora da tarde, né? Sabe? Silvio Santos, essas coisas loucas, né? Então, assim, o que se chama de arte agora, né? A arte, a cultura, é ratinho, essas coisas assim, né? Xadrez. Luciana Gimenez. Mas isso mesmo. Assim, todas essas coisas assim que não são nomeáveis, não é? Ou seja, morre, como a gente comentou semana passada, morre o Aldir Blanc, morre o João Gilberto, morre o Rubem Fonseca, e o cara na mesma semana, ele faz um elogio assim, ao MC Reaça, sabe? É isso, não é? Sabe? Essa loucura de uma agenda regressiva, que não é como a agenda fascista. As últimas consequências não é. O fascismo tem uma estética própria. Dessa estética só ficou o gesto. Isso lembra demais o Benjamin, cara, lembra demais. Por isso que eu acho que o Benjamin, eu fiquei pensando muito nisso, eu acho que o Benjamin é um pensador-chave para a gente entender o que está acontecendo agora, sabe? Porque do culto ficou o gesto. Né? É o Trump com a Bíblia na mão, e alguém pergunta para ele qual a parte que você mais gosta, ele diz: isso é muito pessoal. E aí, insistem, mas você gosta mais do Antigo ou do Novo Testamento? Eu gosto dos dois. O Trump, assim, que deve ter tanta leitura da Bíblia quanto eu, né? Que era o cristofóbico mais radical, né? Assim, sabe? É isso. Xandre, vai lá. Mas eu acho que nessa sua fala tem muita coisa importante para entender o que está acontecendo no Brasil e em outros lugares do mundo também. O primeiro é aquele texto que, para mim, é um dos textos mais geniais sobre fascismo, do Reich. O texto do Reich sobre o fascismo, Psicologia de Massas do Fascismo, é genial. Sim. Porque ele está muito impactado com um dado muito, muito sério. 9 anos antes do Hitler subir, num processo pseudo, mas democrático ao poder, as pessoas estão rindo dele, mais ou menos como Bolsonaro no CQC e na Luciana Gimenez, mais ou menos análogo. E, de repente, ele fala o seguinte: não é possível entender o Hitler sem a produção do lugar dele, que tem a ver com desejo. Daí o Deleuze e o Guattari interpretarem o Reich falando: olha, a gente não só pode pensar igual Foucault, que poder condiciona e produz desejo, mas desejo produz poder. Ou seja, a maquinaria desejante produz poder e instaura lugar, localiza, instancia, portanto, produz a condição histórica de irrupção de algo chamado Hitler. Essa é a primeira coisa, ou seja, não existe Bolsonaro senão desejos bolsonarianos. E essa maquinaria de desejo, ela é condição para entender o lugar Bolsonaro. O Bolsonaro como instância histórica, instância que está se sedimentando e que está se substantivando, contra a qual muitos e muitas estão falando, inclusive a gente está aqui semanalmente colocando isso em xeque. Essa é a primeira questão. A outra é saber se a gente, ao falar de riso, não poderia distinguir algumas especificidades dos risos em geral. Eu diria que esse riso que você está falando tem a ver com escárnio. Aristóteles pensou cômico, né? Pensou um caráter mediano. O escárnio, ele pressupõe uma alegria derivada de uma destruição de uma alteridade. Por exemplo, é o riso dos demônios e do diabo na Idade Média. Eles escarnecem. Ou seja, o que eu vejo é um riso que não é afirmatividade de alegria nenhuma. É um riso que afirma ressentimento e ódio. E é o escárnio que está em jogo. Depois, que tipo de linguagem está em jogo na sociedade da fake news? É uma linguagem que ela não quer comunicar algo sobre algo e ela não quer permitir pensar algo. Ela quer legitimar a decisão prévia de que afetos ressentidos e produtores de ódio, eles são a condição de inteligibilidade de uma mensagem. Por isso que o que está em jogo nesse tipo de comunicação não é dizer algo que possa ser pensado. Como diz a Hannah Arendt, totalitarismos não permitem refletir.
pensamento não faz parte de totalitarismo. E eu diria, a lógica fascista, ela tem como condição de possibilidade a inviabilidade do pensamento. Porque o pensamento, diz a Hannah Arendt, assim como Heidegger de outra maneira, pergunta pelo sentido, e não necessariamente sobre o que é, mas que sentido pode ter, que sentido foi legado. E isso é inviável hoje. Ora, nesse sentido, parece que há algumas figuras que nos ajudam a pensar a estratégia, as múltiplas estratégias do fascismo brasileiro. Primeiro, é que todos que fazem parte da lógica da identidade bolsonariana se contrapõem a algum outro tipo de brasileiro que não é necessariamente o brasileiro que é próprio do povo que ele defende. Quem é o nordestino para os bolsonaristas? Para os bolsonaristas nordestinos, primeiro são todos paraíbas, e depois que eles não... Ou baianos, e não são do povo. Depois, quem é o empresariado bolsonarista? Porque não são liberais. Ano passado veio uma professora de economia dos Estados Unidos, se eu não me falha a memória, de Stanford. Veio um grupo de economistas dos Estados Unidos para São Paulo. Essa professora disse o seguinte: o governo brasileiro não é liberal, porque o pensamento liberal ele pressupõe igualdade de condições para empreendimentos. Hierarquia de condições diz respeito à aniquilação dos ideais liberais. Ou seja, liberalismo econômico tem a ver com liberalismo político. O Bolsonaro, ele não é liberal, os bolsonaristas não são liberais. Eles não são conservadores porque eles são reacionários. E se são reacionários, o que está em jogo é outra parada. Então, quem são esses que fazem parte da mesmidade, da lógica do mesmo? Eu acho que é isso que a gente tem que explorar, porque não me parece que pessoas negras façam parte, gays façam parte, nordestinos façam parte, algumas pessoas do Sudeste façam parte, Witzel já não faz mais parte, sabe? Ninguém mais está fazendo parte, o Dória não faz mais parte. E a partir de que estratégia ele produz essas alteridades que são consideradas como não brasileiras ou ameaça ao Brasil dos bolsonaristas? A partir de identidades como comunista, como gay, como LGBT, como movimento negro, a expressão, o sintagma, sabe? Eles constroem sintagmas que servem para a preservação de alteridades que não podem ser vistas como pertencentes a um povo. E sempre que eles falam, vamos dialogar para que o vazio vá para frente, o diálogo significa o silêncio das alteridades que são inventadas pela identidade desse sistema. Então, sempre que ele pede diálogo com o Congresso, é exatamente para que o Congresso não fale. Sempre que ele quer o diálogo com o Judiciário, é para que o Judiciário não tenha autonomia. Então, significa que todas as estratégias de preservação da identidade do que se considera povo pressupõem a lógica monológica de uma identidade que fabrica as alteridades que, se não forem silenciadas, a gente tem que armar o povo, que é ele e os seus, para que aniquile esses outros, que são os não identitários, no sentido de que são identidades não assimiladas. Então, é um conjunto de elementos que a gente tem que pensar no riso dos bolsonaristas, o sarcasmo, a empáfia de se sentirem bem quando o outro se destrói, ou quando o outro vai ser destruído, quando a implementação de novas leis pressupõe que as leis bolsonaristas têm sempre algum outro contra o qual elas falam. Tem uma peculiaridade nisso, assim, que assim, mais um elemento, né? É que acho que a gente não chegou a comentar muito isso no primeiro movimento, né? Mas uma das características mais centrais do totalitarismo é uma certa instituição do poder pelo poder, né? O que faz exatamente com que você tenha a necessidade de estender incessantemente as estruturas de poder. Ele não tem uma meta estrutural, sabe? Ele não tem alguma coisa como um ponto no qual ele alcança seu limite e se consuma, né? E isso é interessante para ver a inércia absoluta na qual nós estamos há 1 ano e meio inseridos, não é?
sabe, você teve, claro, um certo caminho, um certo movimento na agenda econômica, né? E isso produziu uma certa base para a instituição da agenda retrógrada. Concordo completamente com você, esses caras não são liberais, esses caras não são nada, as últimas consequências, né? A agenda liberal é apenas, na economia, a agenda liberal é apenas uma fachada para que eles possam implementar a agenda regressiva. Esse é o modus operandi fundamental. De qualquer modo, chama a atenção como é que essa instituição do poder pelo poder se transformou numa espécie de eternização do palanque, cara. Sabe, olhando, cara, é uma coisa assim que literalmente a gente tem que parar e se coçar, não é? Você está diante de um presidente que, em meio ao maior desafio em termos de saúde pública dos últimos 100 anos, né? Assim, se você pensar que a gripe espanhola foi em 17, né? Sabe? E ele não diz uma palavra, ele não faz coisa alguma. Vocês não têm ação, né? Ele continua incessantemente numa espécie de normalidade, que é a normalidade do seu modus operandi estrutural. Ou seja, nada faz com que esse cara saia daquela agenda, daquele norte, que é o norte específico, né? E isso é muito particular. Ou seja, exatamente isso faz com que você tenha uma sensação de que você nunca está... Você acorda no mesmo dia, você se depara com as mesmas notícias, você está sempre se confrontando com a mesma figura e com os mesmos modos de operação. Ele não tem um plano B, a gente poderia dizer assim, né? Porque não tem plano. Assim, não tem propriamente plano. O plano é permanecer no poder e implementar, então, da maneira mais cabal possível, esse alijamento, que é o alijamento do que eles denominam como inimigos. Não é? Os inimigos, isso já é uma coisa assim meio particular, não é? Porque os inimigos são exatamente os comunistas. Os artistas são os inimigos, cara. É uma coisa assim que é muito particular. Quando Hitler ele invade a Tchecoslováquia, a primeira coisa que ele faz é destruir os teatros e prender os artistas, porque os alemães tinham clareza que um povo sem arte é um povo sem espírito. Sabe? É aquilo que eu estava comentando na live um pouquinho antes, não é? Sabe? O fascismo ele tem uma relação estrutural com um certo modo de cultura, que é essa cultura que é a cultura legítima, clássica, erudita, não é? Hitler era um pintor neoclássico, acadêmico, medíocre, mas neoclássico, sabe? Isso não é por acaso, tem uma certa estética do fascismo. Então, assim, os inimigos são os comunistas, mas não existem mais comunistas, mas não importa se existem ou não, todos aqueles que se colocam contra eles são imediatamente os inimigos. E por serem os inimigos, são exatamente a doença, o bacilo, o vírus que pode contaminar. Os inimigos são os gays, mas em que medida os gays podem ser inimigos? O viado, como você estava dizendo, pode ser inimigo. As bruxas, as religiões de matriz africana. Você tem uma quantidade enorme de elementos. Você tem uma outra coisa que a gente não falou. No caso do fascismo, mesmo do nazismo, mesmo do totalitarismo russo, as figuras carismáticas eram sempre a unidade do partido. Todos eles tinham um partido, que era um partido que eles fundaram e que funcionava como um braço estrutural do movimento. Mas você tem uma peculiaridade aqui, que é essa afirmação que o meu partido é o Brasil. Então, uma espécie de radicalização do movimento antipolítico, que é tão característico dos fascismos em geral, em meio a essa assunção de uma bandeira completamente vaga, não é? Que é eu sou a favor do Brasil, mas o que significa isso, ser a favor do Brasil? É um lema tão vago como Coca-Cola e Isoaí, não é? Esses emblemas, esses lemas, essas frases emblemáticas que não têm nenhum conteúdo, não é? As pessoas estavam comentando enquanto a gente estava falando
do que a gente pensava, do que nós pensávamos com relação à possibilidade de golpe, não é? O golpe é estranho, não é? Assim, a existência de um golpe nesse momento é estranha, porque o golpe não tenho certeza se ele é bem-vindo, não é? As últimas consequências, claro, assim, para o líder fascista, para o líder carismático, a melhor coisa é ele governar num estado de exceção. Mas, por outro lado, o estado de exceção coloca uma espécie de segundo momento nesse movimento, que são as perseguições, são os expurgos, os assassinatos, as torturas. Ele pode se manter eternamente nesse morde-sopra, ele pode se manter eternamente nessa estrutura de tensão, sem que você tenha necessariamente uma resolução, né? Como se você tivesse literalmente um fascismo construído a partir da ideia de tensionar as estruturas democráticas, de tensionar a democracia à exaustão, né? Tornando possível, então, uma espécie de perpetuação do ataque, da violência, do combate, da estigmatização e, por conseguinte, da defesa, da glorificação dos passeios aos domingos em cavalos da polícia militar e coisas do gênero, né? Ou seja, o que a gente tem aqui tem traços muito claramente fascistas. Por outro lado, deixa de lado uma série de elementos que são constitutivos do fascismo, o que torna esse movimento, a meu ver, ainda mais perigoso, né? O que vai surgir daí é difícil dizer, né? Eu acho que você está certíssimo, porque é um fascismo à brasileira. Porque fascismo à brasileira, que eu acho que não necessariamente ela segue os códigos de reconhecimento do que é fascismo, né? Tem alguma coisa, e tem muitos elementos que vêm de outros períodos da nossa história, não fascistoides, que reaparecem aqui. Por exemplo, a gente pensa aí um adjetivo que se usava na escravidão, muito comum, né? Quer dizer que é como se falava de pessoas que da Bahia, fala, você é indolente. Isso é um adjetivo que os senhores de engenho usavam. E a indolência, ela fabrica um corpo que é muito, muito, muito perigoso. Porque o senhor de engenho, ele fazia um escravo ou uma escrava trabalhar em média de 12 a 17 horas, segundo alguns autores. Mas sempre mostrando, através da chibata ou da ameaça, que aquele corpo não trabalhou o suficiente. Então, significa que a exaustão está ligada a pagamento de uma dívida que nunca podia ser suprimida. Então, o corpo indolente é aquele corpo fabricado para se ver sempre como distante de uma meta que é sempre inalcançável. Isso é próprio dos corpos escravizados. Né? A gente pensa isso. Não é que hoje, no meio da quarentena, a gente está usando de novo o adjetivo indolente para falar dessas pessoas que estão em condições favelizadas, subalternas, para falar que elas estão querendo ficar em casa para ganhar dinheiro do governo, porque são indolentes. Ou seja, a gente começa a rever que há elementos da nossa história, de um processo de emancipação, de uma escravidão que nunca foi realizado, que voltam a operar junto a elementos que são claramente fascistoides. Então, a nossa versão atual da lógica fascista está levando uma série de elementos históricos que não se coadunaram com lógicas fascistas em outros momentos. Ou seja, a lógica escravocrata está vindo com muita força, agenciada dentro de elementos fascistoides. Então, isso é muito brasileiro, isso é o fascismo nosso, da gente ter. Todo fascismo vive da retórica, mas todos os grandes fascistas tinham uma eloquência e uma oratória extremamente forte. A gente está vivendo do poder de uma retórica que não tem nenhum poder de transformação por meio do que se diz, mas somente pelo relampejo de falas que não dizem nada, que acabam em menos de um segundo e que todo mundo aplaude ou se embevece daquilo e sem que tenha sido dito qualquer coisa que nos faça pensar até a legitimidade do nosso ódio.
né? Aquele filme clássico da Lisa, esqueci o sobrenome dela, como é que é? Lili Riefenstahl. Triunfo, é isso, O Triunfo da Vontade. Esse filme é de 34, não é isso? Sim, sim. Você lembra das falas do Hitler? Cara, as falas do Hitler, elas duram. E ele fala aquelas coisas, clichês, mas ele articula. Aquilo tem todo... Ele mesmo disse na Minha Luta que ele aprendeu a falar em público ouvindo pastores e padres das igrejas. Aquilo tem uma retórica religiosa. Qual é o grande caráter sacerdotal da retórica bolsonarista? Nenhum. Não tem nenhuma possibilidade de se estender no tempo. Não tem nada. Entretanto, está sendo persuasivo. Então, isso é muito brasileiro. Isso não aconteceria na Alemanha, não aconteceria na Itália, não aconteceria na Croácia, na Ucrânia. Isso acontece no Brasil. Isso diz respeito a que possibilidades de fascismo o nosso histórico, a história do Brasil, permite que a gente tenha. É preciso que se pense isso. A gente não vai ter qualquer fascismo. A gente vai ter certos fascismos. Fascismos que flertem com a escravidão, que flertem com a homofobia, que flertem com o catolicismo, com os evangélicos hegemônicos no país. Sem a gente entender essa multiplicidade de condições de possibilidades do fascismo brasileiro, a gente vai achar que, no fundo, a gente não tem fascismo, porque a gente não tem Mussolini, porque a gente não tem Franco, porque a gente não tem os integralistas antigos, né, que tinham uma retórica muito mais densa do que essa, mas isso diz respeito à condição de possibilidade histórica da gente gestar, como diz o título de hoje, a emergência desse fascismo brasileiro, que não pode ser comparado a outros. Eu concordo, né, no curso da sua fala com o que você tem dito agora. Na verdade, bom, a gente está chegando próximo do fim, né, Xande? Acho que o grande problema dessas palavras, não é? Assim, fascismo, nazismo, é que elas precisam ser consideradas naquilo que elas têm de particular, não é? Não existe fascismo, existem fascismos. Nem todos os fascismos eles acabam se desenvolvendo na direção que é a direção de regimes totalitários, não é? A Hannah Arendt mostra isso no capítulo sobre o totalitarismo, no Origem do Totalitarismo, não é? Ou seja, o fascismo italiano nunca chegou a ser totalitário, não é? Porque para que você tenha o desenvolvimento, que é o desenvolvimento de um certo regime na direção de um modo de governo totalitário, é preciso que outras coisas aconteçam, não é? Bom, mas isso não significa dizer que não há elementos fascistas no que está acontecendo agora, não é? Que não há uma certa reverberação de certos condicionantes da deterioração do espaço político que é tão característica do fascismo, que é tão característica desses regimes que flertam com a possibilidade de uma transformação do governo em governo totalitário, né? Não há como você negar que há um componente que é um componente desses modos de estruturação do espaço político, de empobrecimento, naturalmente, do espaço político, porque o que a gente está tendo agora é campos de resistência, então a gente tenta, as últimas consequências, criar esses espaços, que são os espaços para pensar o que está acontecendo, mas sempre muito assodados, sempre muito ameaçados pela situação, que é a situação crescente da deterioração do espaço político, não é? Uma peculiaridade. Hoje o Bolsonaro ele chamou os movimentos antifascistas de criminosos e terroristas, não é? Bom, as pessoas vão semana a semana aquela meia dúzia, mas de qualquer modo, né? Aquele grupo pequeno vai lá clamando pela intervenção militar, e aquilo ali é democrático, aquilo é da democracia pedir o fim da democracia. Mas quando você acusa exatamente o movimento antidemocrático, isso é criminoso e terrorista. Sabe? Isso é alguma coisa que chama atenção, acende um sinal de alerta para a gente.
para continuar exatamente nesse espaço, que é o espaço de pensar a resistência, de pensar o que está acontecendo com a gente, de pensar qual é o caráter propriamente dito desse tempo que é o nosso, o que está em jogo no espaço brasileiro, né? Significa abrir espaços políticos para a gente poder, então, discutir as coisas, porque é isso que está em questão na abertura de espaços políticos, não é? Bom, a gente já pensado em terminar hoje, não é? Eu abro com a Insapiência Batráquia e o Alexandre, então, terminaria a live com algum pequeno texto sobre a necessidade de buscar um refúgio no inferno, né, cara? Que eu acho que é isso que a gente está precisando, né? Só vou comentar com vocês, antes do Alexandre terminar, então, antes de passar a palavra para o Alexandre, que na semana que vem nós vamos ter, então, o primeiro encontro com um convidado, né? O convidado vai ser o Chico Alencar, ele vai estar aqui com a gente para discutir democracia e desastre, né? Para pensar exatamente o quanto a democracia ela é a experiência frágil, né? Uma frase da Meryl Streep, num discurso que ela fez logo que o Trump foi eleito, e ela disse: se nós conseguirmos passar por essa ilesos, nós vamos ter a oportunidade de perceber o quanto a liberdade ela é frágil, sabe? Democracia, nesse sentido, é sempre um regime que precisa ser cuidado, porque ele está sempre à beira do desastre, né? E essa é a ideia, então, de discutir o tema democracia e desastre semana que vem com o Chico Alencar. Eu passo, então, a palavra para o Alexandre, para ele terminar, então, com um refúgio no inferno, né? A gente vai fazer isso todo encontro? Porque é bem legal. Bom, né? Eu começo com a Insapiência Batráquia e você termina com refúgio no inferno, né? Beleza. Pô, o Chico Alencar, que é um católico de esquerda, da teologia da libertação, ele é um refúgio no inferno, né? Ele é um cara que eu tenho certeza que semana que vem vai ser muito bom. Todo o encontro que eu tive com ele foi espetacular. Eu só vou dar uma nota, uma consideração. Inferno é uma palavra que tem uma história e interessa só um significado dela. Na Bíblia, não existe um lugar chamado inferno depois da morte, que assinala um julgamento divino segundo bases morais e que mostra uma deterioração contínua e sem fim, como acontece na Idade Média. Inferno significa Sheol em hebraico, que é o lugar onde a luz é dentro da terra, a luz do sol não chega, e isso pode acontecer em vida. Uma vida sem a luz, que é Deus, é uma vida morta, e, portanto, é uma vida que vive no mundo dos mortos. Jesus, quando tematiza, em grego, eles traduziram por Hades, mas não dizem muito bem o que é o Hades, segundo a lógica da mensagem de Jesus. Sabe-se que ele fala, mas não sabe o que é. Na Idade Média, acontece um elemento. Infernos, que vem de ínferos, que é um dentro, é um mundo inferior, só que ele é o mesmo lugar que o céu. Então, não é um problema de lugar. Ele é a presença diante de Deus, mas ausente da ação dele. Ou seja, você vive diante de algo que te realizaria, mas que te destrói porque ele rejeita você. Então, quem está no inferno é chamado de danado. E quem está no céu é agraciado. Então, tem danado e agraciado, salvo, né, e condenado. E essa lógica é que impera. Eu vou tentar pensar um dado do inferno muito importante. É que no inferno, segundo São Tomás de Aquino, no século XIII, estão 3 grandes tipos de pessoas que nos interessam no Brasil. Na verdade, tem mais, mas são 3 principais. Primeiro, o herege ou a herege. Depois, pessoas imorais. E depois, não cristãos ou não cristãs. Portanto, não batizados e não batizadas. Então, o inferno é o lugar do outro que se desidentifica com a normatividade do mesmo. Esse dentro, portanto, esse mundo inferior, interno, em verdade, ele está dentro da própria lógica do céu. Só existe céu porque existe a manutenção de uma identidade que se afirma mediante a subhumanidade dos condenados. Então, eu vou ler esse texto, é muito curto, de acordo com o nosso tempo.
O inferno é o submundo do mundo hegemônico, considerado divino, religiosamente sagrado. É o dentro do mundo que potencializa a expansão do mundo. O inferno é o sinal de que toda exclusão produz no outro o mesmo. Não um fora, um além, mas um dentro, um submundo, região necessária para que o mundo do mesmo se estabeleça, cresça, se absolutize. Infernos fabricam o fora que é dentro, o outro que não é o diferente, mas o outro que é o subhumanizado. A questão é saber se essa fabricação determina ou condiciona os outros que são efeitos da mesma. Eu diria, ela condiciona e por isso não totaliza. Se não totaliza, não determina. Consequentemente, o inferno pode ser o outro sub, mas não como inferior. O dentro do fora, as possibilidades não identitárias ativadas dentro das possibilidades normatizadas. E aqui vai. George Floyd tornou-se o dentro do fora. Morreu, mas o povo, através dele, ressuscitou a luta de Martin Luther King. Mãe menininha do Gantuá foi o dentro do fora. Colocou no terreiro os terroristas. Terroristas para quem estava dentro, mas para quem lutava pelo direito do fora, eram libertadores, porque eram a resistência. Marielle Franco é o dentro do fora. Morreu para se tornar ancestral da resistência. Candomblé é o dentro do fora. É divindade negra que teima em não se embranquecer para que pretos e pretas possam celebrar o seu sagrado no mundo. Cartola é poesia favelada dionisíaca. É o dentro do fora. Transfigura a subhumanidade das favelas em festa, dança e gozo. Ailton Krenak é dentro do fora. É bravura indígena insubmissa dos povos originários que morriam para não serem escravizados. As antifas surgem como os novos dentros do fora, para que o dentro do fora abra espaço para o fora, o outro, para além do poder de quem está dentro. É preciso ouvir os infernos, porque o inferno sempre é os outros não submetidos, as alterogêneses, o direito de ser de muitos jeitos, que sempre serão jeitos outros, direitos outros, o outro como único direito. Era isso.